Neemias capítulo 4, verso 12. Neemias 4, 12. O que Deus espera dos homens em relação à sua família. Neemias 4, 12. Você está com alguém ao lado, está sem Bíblia, convide para ler a palavra de Deus com você. Diz assim: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, ou seja, organizado em famílias, nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa casa e vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Até aqui. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra nessa noite venha a nos trazer um renovo, uma palavra de vida, de edificação, mas também, ó Deus, de disciplina e correção, porque sem essa disciplina e sem essa correção, nunca entenderemos o Teu querer para as nossas vidas. Fala, ó Deus, ao coração de cada homem, de cada mulher, de cada jovem que futuramente também constituirá uma família e que precisa aprender antes de fazê-lo. Pai querido, abençoa as nossas vidas e fala para a mudança da nossa vida, e todo o povo de Deus diga amém. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar, querido. Quem é que não quer ser bem-sucedido? Quem que vai fazer plano para constituir uma família que dê errado? Ninguém. Todo mundo quer que a sua família dê certo. Só que quando a gente tem na mente aquele desejo de ter uma família bem-sucedida, e o homem em si, quando ele diz, eu quero ser bem-sucedido como homem na minha família, muitas vezes o conceito de sucesso está muito ligado a dinheiro, está ligado a ter uma boa profissão e ganhar dinheiro para poder comprar coisas. Só que, queridos, esse conceito de sucesso, ele é muito pequeno, é muito resumido, muito efêmero. Por quê? Porque nós encontramos hoje homens que, nesse aspecto, estão muito bem, obrigado. Conseguiram constituir uma família, têm uma boa profissão e têm uma renda que lhes permitiu comprar bens para a sua família e não tem nenhum problema nessa área. Porém, são homens infelizes, fazendo também mulheres infelizes, e com casamentos que muitas vezes ruíram, e já estão às vezes na segunda, terceira ou quarta tentativa de ter um casamento feliz, uma família bem-sucedida. Então nós percebemos que nós não podemos resumir o conceito de sucesso, a vida de um homem ou de uma mulher, apenas pelo aspecto financeiro. Mas com certeza, tal conceito financeiro, ele às vezes até atrapalha e passa longe do verdadeiro conceito de sucesso que Deus tem preparado para a vida de cada homem e de cada mulher. A experiência, queridos, vivida por Neemias e os homens que estavam com Neemias habitando em Jerusalém, quando seus muros foram reconstruídos, retrata com fidelidade o que Deus espera de cada homem em nossos dias, e seja isso em qualquer tempo e em qualquer lugar. Por isso eu vou usar a experiência de Neemias e daqueles homens, para que nós chegamos a uma reflexão a respeito do que Deus espera de nós. Atenção, homens, Deus vai falar com você nessa noite, e você, mulher, vai entender um pouco mais do desafio que o seu esposo tem como
aquele que Deus escolheu para ser o seu companheiro, o seu amigo, o pai dos seus filhos, o seu esposo. Queridas, Deus espera que os homens assumam uma posição de cabeça. Cabeça do lar, cabeça da esposa, cabeça da família. E não apenas no sentido hierárquico, ou seja, aquele que manda, o chefão, mas principalmente aquele que é o primeiro a dar o exemplo de submissão ao Senhor Jesus. Eu gosto muito de um conceito que o apóstolo Paulo transferiu para os homens quando ele escreveu para a igreja de Corinto. Eu queria que você fosse comigo a 1 Coríntios 11, para compartilhar esse conceito com a igreja. Depois a gente volta aí para o texto de Neemias, tá? 1 Coríntios 11, versículo de 1 a 3. 1 Coríntios 11, de 1 a 3. Olha o que Paulo está falando aí para os homens. Sede o quê? Meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes a tradição, assim como vô-las entreguei. Ou seja, eu agradeço a Deus porque vocês estão seguindo a orientação que eu dei a respeito desse assunto. Versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo. Cristo é o cabeça de quem? De todo homem. E o homem é o cabeça de quem? E Deus o cabeça de? Que coisa maravilhosa. 3 níveis de autoridade, 3 níveis de relacionamento. Então Paulo está dizendo aqui que Cristo é o cabeça de todo homem, ou pelo menos deveria ser. E que esse homem, que tem Cristo por seu cabeça, ele tem a missão de ser a cabeça da sua mulher. E também sabendo que ambos estão debaixo da orientação de Deus, porque o próprio Cristo se submeteu à autoridade do Pai Celestial para que o ministério dele pudesse funcionar na nossa vida. Jesus, como Salvador, ele se submeteu ao Pai, quando ele disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Tem tantos versículos nos quais o Senhor Jesus retrata a autoridade do Pai sobre a sua vida. Então eu quero falar sobre o primeiro conceito importante na vida de um homem que quer ser um homem de sucesso na sua família. É que ele precisa entender que o verdadeiro cabeça não é aquele que se limita a mandar, mas aquele que mostra como fazer. E assim como o apóstolo Paulo está dizendo aqui: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo não está dizendo, faça o que eu falo e não o que eu faço. Não é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, sede, pois, meus imitadores. Alguns homens têm falhado, porque têm cobrado da sua família aquilo que ele não faz. Ele pede uma submissão que ele não tem a Cristo e que ele não tem as autoridades que estão sobre ele. Se o homem não tem submissão a Cristo e não tem submissão à autoridade constituída sobre ele, como seu pai, a conjuntura de trabalho a qual ele pertence na sociedade, dentro da igreja, se ele tem dificuldade com submissão à autoridade, dificilmente ele conseguirá a submissão à sua autoridade dentro do seu lar. Então, o primeiro assunto que eu quero chamar a atenção dos homens aqui nessa noite é que se você não se submete à autoridade, dificilmente você terá autoridade. E também, se nós entendermos que o cabeça é Cristo e que nós estamos debaixo da orientação do Senhor Jesus, é o único caminho que a gente tem para ser cabeça da nossa esposa. Se obedecermos, queridos, o padrão de Deus, nós estaremos no caminho de Deus a passos firmes para sermos um homem verdadeiramente de sucesso. Muita gente quer o sucesso, mas não quer trilhar o caminho que leva ao sucesso.
Eu quero voltar à experiência vivida lá por Neemias, né? Convidando você para abrir novamente lá no livro de Neemias, mas deixa aberto aí que eu quero falar outras coisas. Queridos, os homens que habitavam em Jerusalém, nos dias de Neemias, estavam num dos períodos mais difíceis da sua história. Jerusalém tinha sido atacada quase entre 60 a 70 anos antes daquele período, e quando foi atacada pelo exército da Babilônia, Nabucodonosor destruiu tudo. Ele derrubou os muros todos, pegou todos os utensílios da casa do Senhor e levou para o seu tesouro e para a casa do seu Deus, lá na Babilônia. E ali na cidade de Jerusalém, ficaram aqueles que não interessavam para Nabucodonosor, porque ele pegou os príncipes, os filhos dos príncipes, todos os principais artesãos que existiam na época, ou profissionais que eram considerados profissionais de ponta. Quem eram os profissionais de ponta na época? O ferreiro, o carpinteiro, o pedreiro, né? Eram homens que serviam para a construção de cidades e torres e templos e muralhas, levaram para a Babilônia. Então lá ficaram os idosos, os doentes, né? Aqueles que eram pequenos demais, as crianças que foram separadas dos pais, e você imagina como é que ficou aquela cidade, sem muro e nessas condições. Então, quando Neemias foi usado por Deus para retornar àquela cidade, e para se compadecer dos que estavam sofrendo dentro daquela cidade, cujos muros estavam derrubados, Neemias começou ali uma nova etapa. A primeira coisa, ele olhou tudo que estava em volta. Ele deu uma volta em redor dos muros da cidade para ver a real situação daqueles muros e da cidade como um todo. Depois que ele voltou dessa visão que ele teve, desse apanhado que ele fez, ele orou e buscou os homens que representavam, vamos dizer assim, a liderança da cidade, embora que muito deficiente, mas já havia uma liderança naquela cidade. Ele honrou essa liderança, fazendo uma reunião com eles, explicando o que ele foi fazer ali e como era possível reerguer aqueles muros. Só que ele precisava da participação de todos aqueles homens, e que eles participassem, em primeiro lugar, com o princípio da submissão à autoridade. Ele mostrou cartas que ele trouxe do rei da Babilônia e disse: olha, eu não estou aqui por conta própria, eu não estou aqui de metido nem de encherido, eu estou aqui porque o Deus a quem eu sirvo, que é o Deus de vocês, tocou no meu coração que a minha terra, a terra dos meus antepassados, não pode ficar desse jeito. Eu pedi autorização do rei, vim aqui com condição de reerguer esses muros e dar dignidade novamente a essa cidade que perdeu a sua dignidade quando os muros caíram. Então, o princípio da submissão à autoridade começou a funcionar, porque não tem, queridos, como realizar uma grande obra sem que você esteja num princípio de submissão à autoridade. O que acontece na igreja, eu já falei isso algumas vezes aqui, vou reiteradamente lembrar, a igreja local é uma cidade fortificada, cujos muros que estão em volta dela, e não são aquelas grades que estão ali do lado de fora, né? Mas são os muros que nós construímos quando nós reunimos as famílias e cada um diz que está disposto a ajudar o outro. Nós temos aqui uma multiplicidade de dons. Eu fico muito triste quando vejo um homem ou uma mulher, ou um jovem, um adolescente que seja, desperdiçar os dons que tem, porque podia estar abençoando outras vidas através daquilo que sabe fazer. E ali Neemias reuniu aqueles homens. Olha, a obra é grande, a obra é desafiadora, nós vamos enfrentar a oposição, porque se você não sabe, outros tentaram reconstruir esses muros antes de Neemias e não conseguiram, porque os inimigos não deixaram. Havia um interesse de que aqueles muros continuassem daquela forma, derrubados, porque os inimigos entravam e saíam, roubavam, saqueavam a cidade, faziam o que queriam daquela cidade que não tinha mais dignidade e nem segurança. Então, quando nós nos pomos a trabalhar para edificar uma igreja local, onde cada família vai participar e cada homem deve participar. Homem, se você não participa da vida ativa da sua igreja local, você está completamente fora do propósito de Deus para a sua vida.
Você vem para a proteção dos muros, mas você não quer participar da construção desses muros e da manutenção desses muros, que protegem. Porque como que nascia uma cidade, querido? Nascia assim. Alguém começava, montava uma tenda, aí vinha outro, montava outra tenda, aí um conjunto de tendas. Daqui a pouquinho alguém tinha uma ideia, vamos fazer melhor aqui, vamos começar a construir casa com tijolo, com pedra. E aí começava a catar materiais na região, construindo casas. Aí daqui a pouquinho alguém dizia assim, olha só, esse negócio está ficando perigoso aqui, porque nós já temos 10, 15, 20 famílias morando aqui, e nós não temos nenhuma proteção. Vamos fazer uma cerca que seja em volta das nossas casas? Daqui a pouquinho a cidade continuava crescendo e alguém diria assim, olha, não dá mais para ser cerca, nós precisamos fazer muro, porque nós estamos começando a despertar o interesse daqueles que vêm para roubar, matar e destruir. Então nós precisamos construir, né, os muros para que nós tenhamos soberania e dê tempo de nos proteger quando os inimigos vierem nos atacar. E assim nasciam as cidades. A mesma forma, queridos, é uma igreja local. Quando as famílias se reúnem, no tempo que a gente está vivendo, com tanta dificuldade, com tanta coisa ruim acontecendo aí do lado de fora, mas nós nos reunimos para nos proteger uns aos outros e juntos fazermos a vontade de Deus nas nossas vidas, chamando para dentro dessa cidade fortificada as famílias que estão lá do lado de fora. É uma loucura quando um pai hoje, um chefe de família, o cabeça do lar, resolve deliberadamente sair com a sua família de uma igreja e ir para o mundo. É como se você tivesse uma cidade fortificada e você deliberadamente tirasse a sua família de dentro desses muros e colocasse lá na planície aberta, aonde quando os inimigos vierem serão os primeiros a serem atacados. Sua família vai ser a primeira a perecer. É uma loucura um homem fazer tal coisa, mas é com tristeza que a gente percebe que há muitos homens fazendo isso hoje com a sua família, abandonando a casa do Senhor, abandonando sua igreja local, abandonando a cidade fortificada que Deus lhe deu, para colocar a sua família no descampado, à mercê de qualquer inimigo, de qualquer ataque. Não, eu vou proteger, eu vou guardar. Irmão, você não tem como fazer isso sozinho, simplesmente não tem. A menos que você seja um super-homem e você possa dizer, eu sei tudo, eu conheço tudo, eu me viro sozinho, minha família não precisa de mais ninguém. Esse super-homem não existe em lugar nenhum da face da terra. Eu louvo a Deus pelos irmãos e irmãs que têm me ajudado com a minha família, com os meus filhos. Quando desde pequeno, o John e a Emily foram cuidados pelas primeiras berçaristas da igreja. Quando depois eles passaram ao Vida Kids e ouviram as primeiras histórias bíblicas que não fui eu quem contei. Eu louvo a Deus porque durante o tempo que eles passaram lá pelo Ministério de Adolescentes, vivendo as suas transformações, eles ouviram boas mensagens vindas do Ministério de Adolescentes que ajudaram eles a entender o princípio da vida. E eu louvo a Deus até mesmo por alguns irmãos que chegaram perto do meu filho ou da minha filha, nesses tempos todo que eles têm na igreja. O John está com 20 anos, mas eu lembro de alguns momentos de alguns irmãos que sentaram com meu filho para falar as mesmas coisas que eu já havia falado algumas vezes. Mas quando é falado por pessoas de fora, parece que reforça o ensino que foi dado dentro de casa. E você sabe do que eu estou falando. Homem, não tente fazer do seu lar uma casa perdida no meio do nada, longe da cidade fortificada, porque a sua família não vai resistir. Neemias reuniu aqueles homens, falou com eles da importância deles reerguerem aqueles muros, e disse para eles bem claramente, que vocês façam isso pelas famílias de vocês, pelos irmãos de vocês. Versículo 14, inspecionei, 14 do capítulo 4 de Neemias, inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Primeiro Neemias se comunicou com a liderança, Neemias entendia o princípio da liderança, e disse, não os temais, quem? Os inimigos, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa.
Neemias fez questão de dizer, quando vocês estiverem construindo o muro, quando vocês estiverem segurando uma espada na mão para ajudar a vigiar, um arco, uma lança, uma couraça, vocês lembrem que vocês estão fazendo isso pela família de vocês. Cada homem casado que está aqui hoje e é cabeça de um lar, você está aqui pela sua família. Você está aqui porque você ama sua esposa, os seus filhos e quer dar para eles uma estrutura de vida com Deus. Porque você sabe que até mesmo quando os seus olhos não estiverem sobre os seus filhos ou sobre a sua esposa, aquilo que o Espírito Santo de Deus fala com eles a cada vez que eles vêm aqui, vai ajudá-los a se desviar do mal, mesmo quando você não estiver por perto. Mesmo quando você estiver do outro lado do muro, mesmo quando você estiver fazendo o trabalho e os seus olhos não estiverem sobre a sua família. Queridos, é muito importante que nós, como homens, tenhamos essa visão. Eles teriam que realizar um trabalho de equipe, um trabalho de submissão à autoridade, porque Neemias levantou chefes, pessoas responsáveis. Ó, nesse setor aqui é fulano de tal que vai ficar responsável. Naquele outro setor lá é Beltrano. Nós estamos longe uns dos outros. Na época não tinha telefone, não tinha internet, não tinha o que a gente tem hoje. Então Neemias colocou um homem com uma trombeta perto dele, e aonde tocasse a trombeta, corramos todos para lá, e o Senhor pelejará por nós. Ou seja, havia organização. Tem gente que não gosta de organização, né? Quando começa a organizar e distribuir tarefas e ter normas, porque quando a gente convive numa cidade, querido, você imagina uma cidade sem normas, né? Todo mundo faz o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, com quem quiser. Isso não funciona, né? Tem que ter normas. E a igreja é assim, ela tem normas de ética, de moral, de conduta, de funcionamento. Mas tem gente que parece que não gosta, isso atrapalha. Não, eu quero fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero, com quem eu quiser. Isso não existe, querido. Se você quiser fazer isso, você pega a sua família, vai lá para a planície e fica lá, à mercê dos inimigos, que lá você faz o que você quiser. E os inimigos também vão fazer o que quiser com a sua família. É importante que nós entendamos isso, né? Eles teriam que realizar um grande trabalho de edificação. E alguns homens ficariam responsáveis por alguns setores, mas eu fico pensando o seguinte, quando Neemias disse assim, vamos reedificar os muros, tinha uma galera ali que nunca tinha sentado um tijolo na vida. Tinha uma galera ali que nunca tinha trabalhado com pedra, porque naquela época os muros eram construídos com pedras, né? Eu estive lá em Jerusalém, irmão, o muro lá é um negócio complicado. A gente vai numa sinagoga que tem na beira do muro, na parte do Muro das Lamentações, que é uma parte desse grande muro, e do lado tem uma sinagoga. Aí você entra na sinagoga e eles deixaram de propósito umas tampas de vidro, um vidro grosso, né, que não quebra, para você poder chegar assim, olhar, e tem luz lá embaixo, para você ter uma noção da profundidade daquele muro. Tem mais de 10 metros de profundidade até chegar ao final do muro, chão adentro. Irmãos, é um negócio, não é um murinho não é um negócio que a gente faz na nossa casa não, é uma muralha. E essa muralha foi destruída 17 vezes e reconstruída 18 vezes. Porque Israel, todas as vezes que Jerusalém era atacado por um exército muito forte, ele destruía uma muralha, ou toda ou parte dela. Então aquela muralha já foi arrebentada 17 vezes. E eles estariam reconstruindo mais uma vez. Queridos, é um trabalho grande, é um trabalho desafiador. E alguns daqueles homens diziam, eu não sei como fazer. Se você não sabe fazer, alguém vai ensinar você a fazer. Por que nós temos curso de noivos na igreja? Porque os rapazes e moças que vão casar não têm noção nenhuma do que é ser um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa. Ah, mas eu venho de um lar onde minha casa, eu via meu pai fazendo as coisas, eu via minha mãe fazendo as coisas. Muitas vezes você viu errado, querido. Muitas vezes o referencial que você tem de pai e de mãe não é bom. Porque coisas erradas aconteceram, então quando a gente não dá um referencial bíblico para o casal, eles acabam imitando algumas coisas erradas que viram na vida dos pais. Então a gente faz o curso de noivos, justamente para ensinar, né, o homem a cuidar da sua casa, da sua esposa, falar sobre a nova etapa da sua vida que ele vai trilhar. Assim como também a mulher, entender o seu papel como auxiliadora, como mulher de Deus, como mulher sábia, que a palavra de Deus diz que edifica a sua própria casa. Então, eles teriam que trabalhar em unidade, né? Por quê? Porque essa história de herói solitário, querido, se você acha que você é o herói solitário da sua família,
Eu quero dizer que isso só dá certo no filme do Homem-Aranha, do Batman, entendeu? Do Super-Homem, porque esse herói solitário não tem mais, querido. Esse herói solitário, ele nunca existiu, na verdade. Todo homem que abençoa a sua família, ele precisa de uma estrutura que ajude-o a abençoar a sua família. E a igreja é essa estrutura que Deus nos deu para que possamos fazer isso. Para isso, eles teriam que aprender como edificar, né? É aquilo que eu falei, muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa que nunca fez, mas alguém vai ensinar a gente a fazer, né? Alguém que tem habilidade, alguém que conhece aquele assunto. A igreja é uma bênção, irmãos, porque, inclusive, profissões nascem aqui na igreja de irmãos que vieram fazer um curso, como, por exemplo, esse de filmagem que está sendo oferecido e edição de vídeo. Quem sabe, né? Um rapaz aí, um adolescente não vai fazer o curso e dizer, me achei, é essa a minha profissão, é isso que eu quero fazer na vida. Isso já aconteceu com alguns irmãos aqui, que o que eles aprenderam na igreja, hoje é a profissão da qual eles tiram o seu sustento, né? Então, é muito importante a gente entender que nós estamos nesse aprendizado, né? E como homens, querido, ao longo da vida, nós vamos ter que ter a humildade de aprender com os que sabem, para que nós possamos suprir as áreas mais importantes da nossa vida. Ninguém tem obrigação de nascer sabendo, ninguém. Não fique vergonha, não fique com vergonha você, homens, eu não sei como fazer isso, eu não sei como ser um bom esposo nessa área. Você não tem que nascer sabendo, você pode aprender com aqueles que sabem e vão passar a orientação para você. Agora, cuidado com a terceirização de tudo, né? Nós estamos vivendo numa época da terceirização, né? Muitas empresas estão preferindo não fazer algumas coisas, mas terceirizar para que outras venham fazer, parte do processo, às vezes, de uma empresa é feito em outra empresa. Tudo bem, isso é bom, isso é saudável até um certo ponto, mas se passar do ponto que deve, pode se tornar um problema, né? Por exemplo, a educação dos nossos filhos, né? Nós não podemos terceirizar isso não, querido. A educação tem que acontecer dentro da nossa casa. Mas e a escola? E a igreja? A escola e a igreja funcionam como apoiadores da família nessa área. O principal papel da escola não é educar, é ensinar a cultura. É passar o conhecimento das letras, das ciências exatas, das ciências naturais, do entendimento da biologia humana. Isso que a escola precisa passar. O I9, como escola cristã, consegue passar tudo isso e mais a palavra de Deus. Mas a educação, ela tem que nascer dentro do lar, e o marido não pode terceirizar isso, né? Eu quero até abrir um parênteses aqui, né? As irmãs agora fecham o ouvido que eu vou falar só com os homens, tá? Tem uma turma aí que casa e não sabe trocar nem lâmpada, né? Tem uma turma que casa e não sabe como é que tira o botão, o parafuso do interruptor, porque um fio soltou dentro, ele está batendo no interruptor, a lâmpada não está acendendo, ele já trocou, a lâmpada não acende, e ele não sabe tirar aquela tampa dali para descobrir o que está acontecendo com o fio ali dentro. Tem muito homem que não sabe trocar uma ducha no chuveiro. É errado não saber? Não. É errado é não continuar sabendo. É dizer, não sei e não quero aprender. Tá? Ô querido, olha só. Existe hoje uma empresa, algumas empresas nesse ramo, tá? Que estão chamando de marido de aluguel. Quem já ouviu falar? Marido de aluguel. Engraçado, as mulheres levantaram mais rápido. Né? É que se você não tem um maridão que sabe fazer essas coisas, você contrata uma empresa e vai lá um marido de aluguel para consertar aquilo que não está funcionando dentro de casa. Ô maridão, olha só, tudo bem que às vezes você não tem tempo. Tem irmãos que realmente a vida dele é corrida demais, ele prefere pagar para fazer, porque ele não tem tempo de parar para fazer. A gente entende isso, né? Mas até para você fiscalizar o tal do marido de aluguel que vai na sua casa fazer, você tem que saber como fazer, querido. Senão ele cobra um preço excessivo, você não sabe por que está pagando, ele sabe por que está recebendo, você não sabe por que está pagando.
É necessário que o homem se interesse sobre essas coisas. Ser o cabeça do lar é fazer coisas que a sua esposa não está preparada para fazer, embora, no entanto, todavia, tem umas irmãs que sabem fazer tudo isso, o marido não sabe. Entendeu? E o perigo da terceirização, entendeu? É que às vezes ela vai para campos e áreas que não deveria ir. Tá? Eu não quero nem tocar nesse assunto, tá? Porque tem marido de aluguel que, né? Deixa eu não falar nada não, é melhor não falar. Deixa eu falar nada não. Eu tô abrindo o seu olho, tá, maridão? Se interessa mais pelo que está acontecendo dentro da sua casa, né? Tem marido que ele acha que a coisa mais importante que ele tem para fazer no sábado de manhã é jogar bola. É justamente o período que ele teria para cuidar dessas coisas dentro da sua casa. Para atender a sua esposa, que já está falando há 2 semanas que a torneira da cozinha não está funcionando. E que amarrou lá com um barbante, botou um saco plástico, vedou a torneira e ela está lá sem poder lavar, lavando de canequinha. Ô maridão, você gosta tanto de mandar? Então, faz essas coisas simples, porque elas são muito importantes para a vida da sua esposa. Porque além de você não lavar a louça, você agora deixa ela sem torneira para lavar a louça, tá? Depois você pergunta por que algumas coisas não estão funcionando bem dentro de casa. Estou falando de outras coisas, tá? Você me entende, né? Bom, vamos adiante. Isso é só uma dica para os maridões aí. A esposa nem ouviram o que eu falei agora. Ninguém tem obrigação de nascer sabendo, mas todos nós temos que aprender. E muitas vezes, maridos, vocês têm que abrir, cavar uma profunda vala e lançar nessa vala o alicerce de uma casa sobre a rocha. E isso é tarefa sua. Eu já falei aqui 500 milhões de vezes, vou repetir mais uma vez. O marido, quando cabeça da esposa e do lar, ele também é o sacerdote da casa. Essa história de colocar a vida espiritual da família na mão da mulher e achar que ela tem que fazer isso tudo sozinha, isso está errado, querido. O sacerdote não é aquele que vai fazer tudo sozinho, mas é aquele que vai chamar a família para a presença de Deus. Há muitos maridos que quando chega no dia do culto, ele fala assim para a família, vai que eu não tenho tempo não, vão lá e ora por mim lá. Né? Tudo errado. O marido tem que ser o primeiro. Paulo disse, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aquilo que você vê na minha vida, me imita, minha esposa, me imita, meus filhos. Para falar isso, você tem que fazer. Junto da tarefa de edificar, também eles teriam uma outra tarefa. E Neemias falou isso com eles. Olha, nós estamos aí com muitos inimigos ao nosso redor, já recebemos 10 avisos que eles vão nos atacar e querem parar a obra que nós estamos fazendo aqui. Então, a partir de hoje, além de nós construirmos, nós vamos ter que montar guarda de dia e de noite. E metade do contingente masculino que Neemias tinha, tomava conta com espada, com arco, com couraça, com lança, e a outra metade do contingente edificava. Os moços, que eram mais jovens, mais vigorosos, Neemias ainda fazia um quarto de vigia à noite, fazendo com que eles dormissem uma parte da noite e a outra eles trocassem um com o outro para tomar conta, para vigiar. E foi assim que os inimigos viram que não tinha como atacá-los, porque eles estavam preparados para rechaçar qualquer tipo de ataque. Eu estou falando sobre isso, querido, pelo seguinte, nós estamos no meio de uma guerra. Principalmente o nosso Brasil hoje, diante de tudo que está acontecendo, essa votação do impeachment, mas não é só isso, nós estamos diante de uma sociedade que está se deteriorando com rapidez. Estamos vivendo um momento muito difícil na nossa nação. O índice de violência aumentou assustadoramente. O índice de uso de drogas também. O índice de divórcios, de separações, já agora atingindo o povo de Deus, também aumentou. E o estado do Rio de Janeiro, irmãos, parece que hoje é o estado mais falido da federação. Engraçado, vai acontecer uma Olimpíada aqui, tanto investimento, e o Rio de Janeiro hoje não tem dinheiro nem para pagar a folha dos funcionários do Estado.
Mas eu não quero falar de política, eu não quero falar de economia, eu quero falar dos ataques malignos que têm acontecido à família, por causa dessa conjuntura que a gente vive hoje. Maridão, esposo, homem de Deus, você é o guardião da sua casa. Você precisa proteger os seus filhos, a sua esposa. Como disse Neemias, olha, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Quando vocês estiverem empunhando armas lá ou construindo o muro, lembrem que vocês estão trabalhando pelo lar de vocês. Então, queridos, mais do que nunca, os homens precisam estar atentos a tudo isso que está acontecendo, porque nós estamos vivendo um tempo muito, mas muito difícil, e não é pouco não. E eu quero dizer a cada homem aqui nessa noite, você é responsável pela segurança da sua família. Não é só quando você levanta os muros da sua casa, coloca uma cerca eletrificada, instala câmeras e coloca um cachorro bravo no quintal. Mas é quando você entende que existem perigos que a sua família corre e que uma câmera não resolve, cachorro não resolve, cerca eletrificada não resolve, nada disso resolve. O que resolve é você estar numa vida de comunhão com Deus, para proteger a sua casa contra os ataques espirituais que a nossa sociedade está sofrendo, principalmente no Rio de Janeiro. A desgraça que acontece no Rio, irmãos, parece que ela repercute em todo o país. Essa semana passada eu vi uma notícia que me deixou triste e chocado. Não só os casais, que não são casais, são duplas, né, de união homoafetiva, homem com homem, mulher com mulher, estão buscando, né, a legalização do seu casamento através de um contrato, né, que é firmado em cartório, mas o Rio de Janeiro, em termos de desgraça, ele sai na frente na semana passada, e a primeira união, né, feita através desse contrato aconteceu entre um homem e duas mulheres, no Rio de Janeiro. Eu sei que já deve ter muita gente Brasil afora vivendo dessa maneira, não são poucos. Nós estamos falando de bigamia. Não pode haver casamento bígamo, mas uma união feita apenas, né, sob contrato social aconteceu no Rio de Janeiro, na semana passada, entre um homem e duas mulheres que estão vivendo debaixo do mesmo teto como família, como marido e mulheres. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Esse é o tempo que o Brasil passa. E você, maridão, acha que a coisa mais importante que você tem a fazer é jogar a sua bolinha. Nada contra os irmãos que gostam de futebol. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que às vezes você vai ter que ter a sensibilidade de deixar o futebol para uma outra hora, porque o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração que aquele sábado você tem que dedicar à sua família. Você vai ter que ter a sensibilidade de deixar o seu espírito futebolístico em segundo plano, para você entender que você é cabeça de um lar e que você não pode colocar o futebol em primeiro lugar na sua vida. Eu quero agora falar às mulheres, para nós encerrarmos. Papel decisivo da mulher na arquitetura divina familiar. A mulher tem um papel imprescindível, um papel importante. Elas são as auxiliadoras idôneas. Não existe homem bem-sucedido sem uma auxiliadora idônea. Não tem homem bem-sucedido, familiarmente falando, sem uma auxiliadora que lhe seja idônea. Hoje de manhã eu estava comentando aqui, quando a gente olha, por exemplo, para a vida do homem, né, que hoje é um dos homens mais referendados no mundo para dar palestras, é o Bill Clinton. Ele só perde para o Lula. Só o Lula ganha dele. Esse homem, ele hoje estaria no fundo do poço, teria sua vida arruinada, se não fosse a mulher que ele tem, a Hillary Clinton.
que foi durante muito tempo secretária de Estado norte-americano, senadora, uma mulher muito sábia, que no momento que o seu marido falhou e errou como homem, ela soube levantá-lo e colocá-lo na posição que ele está hoje. Da mesma forma, quando a gente olha para a atual esposa do atual presidente dos Estados Unidos, Obama, a gente percebe a presença forte de uma mulher ao lado do homem mais poderoso da face da terra. Ela está ali, junto com as filhas, e a gente percebe que ele tem uma família completa, porque ele tem uma esposa que está ali ao seu lado, o apoiando o tempo inteiro. Até naquele caso lá do estádio de futebol, quando ele estava assistindo, tem alguém batendo aí no fio ali? Opa, deixa eu ver, está vivo. Até naquele caso, né, quando ele estava ao lado lá da princesa de não sei das quantas, ele começou a ficar meio alegrezinho com ela, ela fez uma cara feia para ele, botou ele sentado lá de cá e sentou no meio. Sábia decisão. Só as câmeras do mundo inteiro viram isso, né? Mas tudo bem, salvou o casamento. Irmãs, vocês são importantes demais na vida do seu esposo. De vez em quando eu digo para as mulheres assim, ó, vai ter um congresso, mulher sábia manda o marido para lá. Tem umas que não, ela acha que tem que levar para a casa da vovó naquele dia, para a casa da mamãe, tem que ir para o casamento não sei das quantas, tem que... Minha irmã, tem hora que... Ô Jesus, será que é bateria aqui que está acabando, alguma coisa? Tem horas, querido, que a mulher tem que ser sábia, né? E dizer assim, não, peraí, casamento tem uns 300 mil para eu ir até o final da minha vida, mas congresso, né, meu marido tem que estar lá, ele precisa ouvir o que vai ser falado lá, ele volta melhor para a minha casa, Deus fala ao coração dele, ele é o cabeça do meu lar, se ele não ouvir a voz de Deus, eu estou perdida. Mas tem mulher que quer levar o marido para o shopping, quer levar o marido para as compras, quer levar o marido para o supermercado nesse dia, quer que o marido lave o carro, quer fazer qualquer... Irmã, por favor, você é mulher sábia, não faça isso. É imprescindível o papel da mulher na vida de um homem, edificando aquele que é o cabeça do seu lar, que é o cabeça da sua própria vida. Por trás de todo homem bem-sucedido, tem uma mulher que está ali, junto dele, ajudando, acompanhando. Eu fico imaginando a vida daqueles homens lá de Israel. Enquanto eles estavam lá, trabalhando durante o dia, botando pedra no muro, estavam lá, segurando espada, escudo, arco, defendendo, preparado para qualquer ataque, as mulheres estavam em casa, cuidando das crianças, fazendo a comida e levando a marmitinha dele lá na hora do almoço, para que ele pudesse ter forças para continuar construindo aquele muro. E muitas vezes o marido chegava em casa dizendo, mulher, não estou aguentando mais, esse Neemias vai me matar, esse cara é doido, ele quer construir o muro todo em 6 dias, esse moço é maluco e tal. E a mulher disse, não rapaz, nós vamos conseguir, vamos lá, come essa comidinha aqui que eu fiz para você e vamos levantar os muros, porque nós precisamos melhorar a nossa cidade, nós estamos à mercê dos inimigos. E aí aquela mulher que dava uma palavra de encorajamento ao marido que voltou cansado para casa e que ele dizia assim, amanhã eu não vou de novo, amanhã eu não volto lá não. Eu não aguento mais aquele chefe que Neemias colocou em cima de mim, o cara é chato demais. E a mulher dizia, você vai voltar para lá, porque disso depende a segurança da nossa família. Irmãos, muitas vezes é a mulher que faz isso, né? É a mulher que faz isso. Nós precisamos, às vezes, de ter essa mulher ao lado. Quantas vezes minha esposa tem edificado a minha vida? Quantas vezes a Raquel foi para mim um instrumento de Deus para me abrir os olhos sobre algumas coisas ou para me incentivar, porque eu estava com vontade de desistir. Mas a minha esposa tem sido essa companheira, essa amiga idônea. Irmãos, eu vou desligar isso aqui, esse microfone aqui. Zero o canal dele. Tá? Quantas vezes a Raquel foi usada para fazer isso comigo? Eu louvo a Deus, porque eu orei, eu pedi a Deus, eu desmanchei, né? Terminei um namoro de 9 meses, porque eu não sentia nessa moça que ela era mulher de Deus para a minha vida, não tivesse alguma coisa errada,
Ela era uma cristã, filha de uma família cristã, muito boa nesse sentido, mas ela não tinha a visão apaixonada que eu tinha pela obra de Deus. Eu encontrei isso na Raquel e disse: Senhor, essa é a mulher. Você, homem, você precisa cuidar da sua esposa como uma pérola preciosa que Deus te deu. Mulher, cuide do seu marido como aquele homem que Deus escolheu para ser uma bênção na sua vida, para ser o cabeça, não para dominar sobre você, mas para amar você como Cristo ama a igreja. Foi essa a relação que Deus deu na sua palavra. E a mulher está submissa ao marido como a igreja é submissa ao Senhor Jesus. Esse é o prospecto de Deus, esse é o caminho de Deus, essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E eu quero nessa noite orar por homens, e depois orar junto com os homens e a sua família, a sua mulher. Mas eu sei que tem homens aqui que estão precisando mudar de posição, estão precisando tomar uma decisão, entender que você é o cabeça do teu lar, entender que você precisa fazer e deixar de fazer algumas coisas que você está fazendo. O mundo que a gente vive hoje tem tudo para derrubar um homem, tudo, todas as armas para fazer do homem um fracassado. Mas a palavra de Deus tem todas as armas para fazer do homem um homem bem-sucedido. E a gente tem que fazer pacto e aliança com Deus e tomar decisão de quem nós vamos seguir. Cristo é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da sua esposa e Deus é o cabeça de Cristo. Tem uma tríade aí que nós precisamos ouvir e respeitar. Eu queria que todos os homens casados, apenas os casados, ficassem de pé nessa noite aqui. A rapaziada que ainda vai casar, você vai fazer isso depois. Alguns desses homens têm filhos, outros ainda não, alguns são avós. Você é uma peça-chave dentro da sua casa e do seu casamento. Você precisa descobrir isso. O diabo já sabe, mas você tem que descobrir isso. O inimigo sabe que derrubando você, ele arrebenta o seu lar. Aqueles homens foram orientados por Neemias que eles correriam riscos para fazer o que estavam fazendo, mas que se eles obedecessem, eles seriam bem-sucedidos. E eu queria orar com você nessa noite, porque você é um instrumento que Deus escolheu para cuidar da mulher que Ele te deu e dos filhos que você teve com ela. Você é o instrumento de Deus. Eu não sei se todos aqui têm uma aliança consciente com Jesus, dizendo: tu és o meu cabeça, porque senão eu não vou conseguir ser cabeça do meu lar. Eu quero ter essa aliança com Jesus, para que eu possa ter sucesso na minha tarefa como homem na minha casa. Senhor nosso Deus, eu oro a Ti nessa noite por cada homem que está aqui. Difícil hoje ser homem, difícil ser homem de verdade, difícil ser pai nos dias que nós estamos vivendo, muito difícil ser um esposo para suprir as necessidades da sua esposa, e não somente as materiais, mas principalmente as emocionais e as espirituais. Por isso, Pai, nós oramos com esses homens e pedimos que Tu os ajudes, para que eles possam, de uma maneira muito sábia, de uma maneira muito permanente, não apenas de vez em quando, mas perseverante, fazerem a vontade de Deus na sua vida e a partir da sua vida, na vida de toda a sua família. Eu sei, ó Deus, que há homens aqui como Abraão, levantados para fazer grandes coisas, homens como Moisés, homens anônimos que talvez nunca ninguém vai saber do que está acontecendo na sua casa, mas que os seus filhos e a sua esposa serão marcados para sempre, através do testemunho que vem na vida do seu esposo e do seu pai. Por isso, Pai, nós oramos a Ti e Te pedimos, dá sabedoria a esses homens, Senhor.
Dá uma capacidade de entendimento além dos olhos humanos. Dá, Senhor, condições para que eles sejam esse esteio, essa coluna forte na sua casa, para que eles ouçam de Jesus e o que ouçam, venham ouvir de Jesus, possam abençoar a sua família. Eu oro a Ti nessa noite, Pai, porque alguns homens aqui estão passando lutas terríveis. Não conseguem fazer o bem e às vezes o mal que não querem, isso eles fazem. A mesma luta que havia no apóstolo Paulo, e ele compartilhou conosco na sua palavra. Por isso, Pai, eu oro a Ti, para que eles sejam vitoriosos nessa batalha, para que o inimigo não consiga vencê-los, porque se eles forem vitoriosos, a sua família será vitoriosa. Que nessa noite o Teu Espírito Santo esteja confirmando essa aliança e fazendo com que eles fortaleçam ainda mais o relacionamento que eles possuem contigo. Se algum homem aqui estava pensando em se afastar do corpo de Cristo, nessa noite que ele perca essa vontade e ele começa a ter um carinho ainda mais especial pelo Senhor e pela sua casa. Pai querido, se algum homem aqui está vivendo em pecado e não consegue deixar o pecado porque não consegue confessá-lo, que busque ajuda, Senhor, para que consiga vencer esse obstáculo, em nome do Senhor Jesus. Eu queria que os homens repetissem comigo e digam: Senhor Jesus, eu reconheço o Teu senhorio na minha vida, Tu és o meu cabeça, eu quero aprender de Ti, ajuda-me a ser um bom pai, um bom esposo, um homem de Deus de verdade, a edificar a minha casa e a protegê-la contra os ataques do maligno. Ajuda-me, Senhor, a cada dia a ser mais fiel a Ti, obedecer a Tua voz e a Tua palavra. Ajuda-me, Senhor, porque sem Ti eu não conseguirei. Eu reconheço que eu preciso da Tua ajuda e da Tua intervenção na minha vida e na vida da minha família. Diga amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Querido, todos os dias você precisa pedir essa ajuda a Deus. E agora eu gostaria que as mulheres e todos os demais ficassem de pé. E eu quero orar pelas esposas e filhos, a favor do seu marido e do seu pai. Porque nenhum homem vai conseguir fazer nada sozinho, se a sua casa não estiver com ele. Por isso Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você precisa da sua casa com você. Se a mulher está perto do marido, abraça o marido. Se os filhos estão perto, chegue perto do pai e da mãe, né? E vamos orar nessa noite. Senhor nosso Deus, aqui também estão as mulheres que a Tua palavra chama de auxiliadoras idôneas, e os filhos que a Tua palavra diz que são herança da família, herança do casal. Pai querido, eu oro a Ti, Senhor, que essas famílias sejam por Ti fortificadas e sejam, ó Deus, capazes de vencer as intempéries do mundo que a gente está vivendo hoje, tão perverso, tão maligno. E Tua palavra diz que nós somos sal desse mundo e luz nessa terra. Por isso, Pai, eu oro agora pelas esposas, para que como esposa e mãe, elas possam também, ó Deus, fazer parte desse ministério chamado família, e serem abençoadas por Ti, para abençoarem a vida do seu esposo e dos seus filhos. Oro também, ó Deus, para os filhos, porque muitas vezes acham que a melhor coisa a fazer é sair debaixo da tutela dos pais, quando na verdade isso tem que acontecer de maneira certa, na hora certa, pela vontade de Deus. Por isso, Pai, nós oramos e pedimos que se há alguma barreira entre os filhos e o seu pai e a sua mãe, que essa barreira seja removida em nome do Senhor Jesus, e que os lares sejam alcançados para a glória do Senhor. Pai querido, que cada um possa dizer diante de Deus: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, Senhor, e amém. Aleluia. Queridos,
nós temos uma grande cidade para construir, chamada igreja. Nós temos uma grande missão: velar pelas nossas famílias, porque Deus toma conta da igreja, mas Deus nos deu a família para a gente cuidar. Cuide bem da sua família. Cuidado com o que o inimigo anda aprontando no teu coração contra a tua família. Não permita que isso aconteça. Seja fiel, seja verdadeiro, quer seja como homem ou como mulher, para que você saia lá do outro lado, para ver os seus filhos e netos servindo ao Senhor, e você seja homem de uma mulher só e esposa de um só homem. Pai querido, nós oramos a Ti, Senhor, pedindo pelas famílias por quem já oramos nessa noite, mas apresentando diante do Teu altar aqui esses pedidos de oração. São pessoas, ó Deus, que estão sofrendo, e porque estão sofrendo, ou pediram alguma coisa a Ti, ou estão intercedendo pela vida de outra pessoa. Visita, ó Deus, essas pessoas, onde quer que elas estejam, e nós te agradecemos porque Tu tens ouvido tremendamente as nossas orações. Agradecemos pela recuperação do pequeno Davi, desse bebê, ó Deus, que já vai receber esta alta essa semana. Agradecemos, ó Deus, pela vida da irmã Tereza Cristina, que também já está com previsão de alta para essa semana. Ó Deus, Tu tens ouvido e realizado milagres na vida do Teu povo, Senhor, pelo que nós te agradecemos. Dá-nos uma semana tranquila. Oramos pelo nosso Brasil, pelo resultado dessa votação que está acontecendo essa noite no Congresso. Pai querido, que esse país não se divida em guerras, em tumultos, mas que se mantenha unido como nação, para que a gente possa vencer essa crise, em nome do Senhor Jesus. E toda a família de Deus diga amém. Antes de sair, abençoe a casa de quem está ao seu lado. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe o teu casamento. Deus abençoe os seus filhos. Aleluia. Queridos, terça-feira e quinta-feira nós teremos 2 cultos aqui. Aguardo por você.